Ô Caio, tudo bem, uma amiga? Sim. Serei eternamente grato a Deus no dia em que te assisti e meus olhos foram se abrindo. Obrigado, Amém. Caio. Peço a Deus que te conserve por muitos e muitos anos da sua vida. Amém. Com saúde. Amém. Para pregar esse Jesus maravilhoso. Amém. Eu te imploro ajuda. Amém. Para me livrar do pavor que tenho da noite, do escuro, de ficar sozinho à noite, de demônios e anjos. Quando eu tinha 19 anos, me foi entregue uma profecia pelo pastor de uma igreja que na época me ajudou com conflitos na família que eu e meu irmão estávamos passando naquela época. Sempre tive muito temor e tremor do agir de Deus. Ele me disse que Deus tem uma grande obra na minha vida e em uma madrugada Deus enviaria um anjo para me levar até o terceiro céu. Então à noite eu tenho medo. Você quase que Deus vai te mandar um anjo para te levar ao terceiro motel. Rapaz, o que essa pastorada pentecostal faz mal à cabeça desse povo? Olha desculpa, isso, gente. Me desculpa, eu nunca pensei que ia chegar um tempo na minha vida em que eu ia ter que ser assim tão generalista, sem medo de estar sendo tão pecaminoso. Porque antigamente a gente tinha que dizer, tem alguns, depois a gente foi tendo que dizer, está aumentando, depois a gente teve que dizer, meu Deus, quase todos. Mas depois a gente tem que dizer, tem uns poucos. Hoje é claro que tem uns poucos. Mas, meus amigos, 98% desses pastores penteca, de reteté, de visão, de delírio, de revelação, de Deus ter um grande propósito na sua vida, de aliando-lhes cântares chabaraias, minha serva, eis que o Senhor te fala. Meu Deus, esses caras são donos de hospícios e criadores de loucos, adoecedores de almas. Um pastor desse é pior do que morar numa casa mal assombrada. Sabe esses filmecos de assombração que eu mostro aqui? Os poltergeisters e outras coisas afetam menos a saúde mental dos indivíduos do que os que se submetem ao pastoreio desses loucos. São guias cegos, guiando cegos, e são loucos considerados guias por pessoinhas de mente simples e que acabam ficando bilhões de vezes mais loucos do que os seus enlouquecedores. Porque existe um limite de loucura na maldade do manipulador. Ele só enlouquece enquanto ele não perde o juízo manipulativo. Mas aquele que é bonzinho e se entrega a essa manipulação não tem limite para se entregar à loucura. Então ela recebeu essa profecia, Deus tem um grande obra, propósito, e o anjo te virá e te levará ao terceiro motel. Isso. Então à noite eu tenho medo, sabe, Caio? Quero mais que tudo ser usada por Deus, mas tenho medo do susto que eu vou levar com isso. Então eu fico pensando em tudo que já ouvi sobre demônios e perco o sono. Olha só como demônio e anjo na cabeça desse pessoal é praticamente a mesma coisa. Igual. Sinto um pavor terrível. Tudo ET. Demônio e anjo é tudo ET. São os cinzas chegando. Caio, Fábio do céu. E aí? Sinto um pavor terrível na alma e na carne. Por favor, me ajude, Caio. Eu já implorei. Ela bota a caixa alta aqui. Eu já implorei de todas as formas a Deus para tirar isso de mim. Mas não acontece nada. Não tenho coragem de falar isso com ninguém, Caio. Porque eu tenho uma dificuldade enorme de me expressar. Me ajuda, Caio, por favor. Olha, primeira coisa, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Nós temos 6 minutos, eu não tenho tempo. Primeira coisa que a gente precisa fazer numa hora dessa para ficar livre disso é esquecer de Deus, de Jesus e do diabo. Já levaram um susto ali comigo, né? Já levaram um susto ali comigo. Tem que esquecer. Porque Deus não tem nada a ver com isso. Por que você vai ficar pensando em Deus? Deus, demônio, diabo, isso não tem nada a ver. Isso tem a ver com um trauma
psicológico perpetrado por um violentador de mentes numa criança, numa adolescente que era você. É isso que aconteceu, é um trauma, igual um estupro. Tem nada a ver com Deus. Mas é como se o estuprador estivesse dizendo: que está chegando aqui é Jesus, vou te pegar por trás, deixa eu te arrombar agora. E usasse todas as linguagens do estupro, falando em nome de Jesus, e você associasse agora estupro a Deus. Porque foi o que aconteceu, você sofreu um estupro espiritual, e o estuprador, 171, falava tudo em nome de Jesus, do anjo Gabriel, mas o estupro foi feito. Isso é um estupro. Então tudo que você não precisa nessa hora é orar. Você tem que não orar, porque quando você ora, você fixa o medo. O pessoal fica pensando que oração é uma coisa mágica. Ora, se eu ficar parado aqui dizendo assim: eu tenho que ficar livre do diabo, eu tenho que ficar livre do diabo, eu tenho que ficar livre do diabo, eu vou ficar livre do diabo, eu resisto ao 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 diabo, eu não creio no diabo, eu não creio no diabo, eu não creio no diabo. Ou se eu ficar aqui: Jesus amado, Senhor da glória, eu resisto a Satanás, eu te repreendo, demônio, oh glória, eu te encaro, eu sou de Deus, tu não tens lugar na minha vida, diabo. Vocês pensam que mudou alguma coisa porque no primeiro caso eu falei tudo sem invocar o nome de Deus, e no segundo caso eu falei tudo invocando o nome de Deus e de Jesus? Não. Ambas as coisas são fixação, são obsedantes. São mantras de fixação, oração. Por isso Jesus disse: não ore com vãs repetições, senão oração faz mal. Essa oração que não é oração, que é reza, que repete, que repete, que repete, obseda, fixa, transforma o tema num capricho. Por isso a oração é simples. Quando orardes, crede que recebestes, e dai graças e pronto. E não useis de vãs repetições, não fique na recorrência. Fala, entrega, confia e passou. Vosso Pai Celeste sabe. Oração repetitiva é receita para mantra de obsessão mental fixar-se em nós. E a oração das possibilidades, dos instrumentos de fixação, é o mais eficaz de todos eles. Se você quiser fixar algo, ore obcecadamente e repetitivamente por aquilo. É igual a tentação. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ele não disse orai pela tentação. Aí eu vejo os crentes orando pela tentação. Jesus, eu repreendo aquela bunda, tira de mim aquelas coxas, aquele peito, não, está amarrado. Não, meu Deus, por que eu a vejo de quatro? Eu repreendo, eu estou livre. Jesus, a minha mente é tua, para não pensar mais nisso. E aí o cara vai, quanto mais ele ora, mais assombração lhe aparece. É óbvio. É óbvio. Então, a primeira coisa, quando uma coisa se torna obsessão, a gente nem faz mais oração. A gente não vincula mais a nada, a gente deixa aquilo ficar rouco. A gente deixa aquilo entrar, passar, sair. A gente sabe que o nosso Pai sabe, a gente sabe que Ele é que nos sonda e nos conhece. Ele sabe que a gente não quer aquilo, não gosta daquilo, não está afim daquilo, que foi um alçapão, uma roda de hamster que psicologicamente a gente permitiu que entrasse em nós, mas é pelo descaso a ela que dela ficaremos livres. Não fazer nenhuma associação disso com Deus, nem com espiritualidade, nem com oração, nem com coisa alguma. Essa é a primeira coisa, é parar disso. Olhe, essas fixações que nascem de traumas religiosos só começam a ser curados quando a gente desreligiosa a nossa mente e começa a dar à nossa vida outras condições de expressão. Mas pare de fazer oração. Pare. Vosso Pai Celeste sabe do que necessitais. Pare com isso. Não repreenda, não fale, não encare, não brigue com o assunto. Porque o que isso quer é briga, o que isso quer é enfrentamento. Isso quer não ser esquecido.
Isso alimenta desse pânico, desse medo. Desse ano de 2015 que você está perguntando, será nesse ano que o anjo virá? E você veja como o anjo é uma visita noturna que vem paralisando a sua vida de namoro, de amor, de homens, de afeto, de carinho, de encontro. Vem paralisando tudo, porque virou uma figura que chega à noite, um homem alado. Um homem celestial que chega à noite do terceiro céu para te pegar e te levar à recâmara do Altíssimo. É uma coisa quase espiritualmente erótica também. Para uma alma de 17, 18 anos, quando você ouviu essa loucura e não ficou livre dela até hoje. Então, querida, a primeira coisa é entender isso. A segunda coisa que eu peço a você, urgente que faça, urgente, por favor, vá lá no meu site e pegue o livro Espírito Santo, Deus que vive em nós. Espírito Santo, Deus que vive em nós. Leia esse livro todo para você saber o que não é Deus, o que não é Espírito Santo, o que não é profecia, o que não é palavra de Deus, o que não é nada disso. Que você está seguindo a carne de um carnal que adoeceu a sua alma e não tem nada a ver com Deus. Por isso eu não vou nem orar. A minha oração é dizer: Senhor, eu estou desorando essa menina. Desorando essa menina. Em teu nome eu estou desfixando as orações perturbadoras. Em teu nome estou, pela fé, desreligiosizando essa alma. Em teu nome estou chamando à normalidade, ao maiô, ao biquíni, à sandália, à água fresca, a apreciação pela cintura dela, pelo corpo dela, pelos seios dela, pela beleza dela, a alegria por ter um corpo, por ter alma, por ser um espírito. Essa é a evocação que eu faço de saúde, de tranquilidade, de liberdade. E eu te agradeço porque anjo nenhum veio e anjo nenhum virá, porque tu não nos chamaste para cultuarmos anjos, nem para ficarmos com expectativas de anjos. Ninguém que andou contigo andou esperando anjos. Anjo não tem agenda marcada comigo, nem eu com anjo. Eu ando no Espírito Santo, eu ando em Jesus, eu ando em Cristo. Anjo não é meu departamento nem seu. Eu não penso em anjo uma única vez no dia, há muito tempo. Eu vivo dentro do meu Pai, eu vivo no ventre de Cristo. Anjo que se vire me fazendo bem, anjo é questão de Deus. Tem nada a ver comigo, eu não falo com anjo, não tenho papo com anjo, não invoco anjo, não penso em anjo. Meu livramento vem do Senhor. E Ele usa quem Ele quer, até anjo, para me livrar. Mas anjo não faz parte de nenhuma agenda minha e não deve fazer parte da agenda de ninguém que ande maduramente com Deus em espírito e em verdade. E a última coisa que eu lhe peço, é a terceira vez que eu sugiro no dia, procure aqui o atendimento da VMV-TV, porque você precisa de um acompanhamento espiritual e psicológico, minha querida. Urgente, é muita gente fazendo mal à cabeça de vocês, muita gente. Meu Deus, olha, eu queria que houvesse assim uns 400 mil papos de graça para atender todo mundo. O dia inteiro ia faltar atendimento para a miséria que fizeram na cabeça de vocês, meus amigos. É calamitoso, é holocáustico o estado mental do cenário que eu vejo. É um holocausto cerebral, um holocausto mental, um holocausto espiritual. A mortandade que assolou a alma em nome de Deus, em nome do cristianismo, em nome do Espírito Santo, foi uma coisa que, olha, nem sei se o diabo imaginou que chegaria a tanto. Mas está feio. E o pior é que pode ficar pior ainda.